Então vamos começar. Tudo bem? Vamos começar pelo seguinte: eu vou passar aqui o currículo, seu currículo, e é importante as pessoas saberem o que você faz, o que você fez e a sua importância no teatro aqui no Opa, Brasil, né? vamos lá. Então, Vard Max, professor e mestre, certificação em educação superior pela Universidade da Finlândia, especialista em teatro e história da arte pela São Judas, Sim. mestre em comunicação pela USP, ator, diretor, dramaturgo, escritor, palestrante, autor do livro Maria della Costa, Seu Teatro, Sua Vida. Hum. Eu fico honrado de estar com você aqui, Vard. Estamos começando uma live nesse momento. Sim. E eu queria te dizer que o assunto que você propõe hoje é um assunto bastante relevante, principalmente para mim e para o meu público também, porque eu escrevi um livro recentemente, sou coautor de um livro que chama-se Tenha Cicatrizes, que é sobre empreendedorismo, e nós colocamos lá, cada professor escreveu um artigo lá, um capítulo, né? E o meu capítulo Uhum. ele é direcionado para o público do mercado corporativo, mas a importância do artista dentro das corporações. Eu hoje acredito muito que as empresas precisariam ter mais artistas dentro das empresas para que Uhum. existisse mais criatividade, mais inovação, mais curiosidade, por exemplo, que é um assunto que eu gostaria de entender mais para frente aí, que você fala na Band FM, tá? Na Band Certo. FM, é Rádio isso aí. Bandeirantes. Rádio Isso. Bandeirantes, é isso aí. Então Isso. vamos lá. Eu vou fazer Ok. uma Opa. provocação inicial para você, que é o seguinte: diante do seu currículo, né, que é um currículo bem legal, bem abrangente, e dizer que você é uma referência para mim, foi um grande professor para mim de história do teatro. Muitas coisas que você falou ainda guardo na minha cabeça, não esqueci. A sua Uhum. dinâmica é muito boa. Você é um artista, a gente contracenou juntos e isso também foi É de uma verdade. importância muito grande. Para Então, mim também. o que eu queria te perguntar aqui, é lógico que diante desse currículo, você vai puxar a sardinha para o artista, né? Mas eu queria que você falasse, a arte é fundamental na vida das pessoas, por que motivo? Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Muito bom estar aqui. Estou honrado, Marcelo. Fazia tempo que a gente não conversava, né? E Não. nós, nós já dividimos sala de aula como professor e aluno, já dividimos palco como colegas, né? Isso é É, muito bom. E olha só, acho que muita gente, infelizmente, muita gente é, encara a coisa assim. Claro que ele está falando que a arte é importante, ele é artista, está garantindo o lado dele. Até poderia ser, isso seria legítimo. Mas eu digo mais. Conhecer a arte não faz necessariamente com que você seja um profissional da arte. A gente estuda a arte não só para ser um profissional, a gente estuda a arte para ser um melhor espectador, por exemplo, para poder apreciar mais, para poder curtir mais. Mas isso não é só a relevância da arte. Ela vai além. A relevância da arte se encontra no seguinte: quem é você? Quem é você? Qual é a sua o história? autoconhecimento. O autoconhecimento. A arte está profundamente ligada a isso. É por isso que a gente se identifica, e essa palavra é importante, identificar. Guardemos ela por um segundo. A gente se identifica com algumas coisas e eu não sei, assim, tenho poucas respostas de outras pessoas do mundo, mas quando você ouve uma batucada, grande parte das pessoas do mundo vai ficar indiferente. Nós, brasileiros, a gente vai começar a mexer a cabeça, mexer braço,
porque isso faz parte da nossa identidade. Aí entra a palavra identificação de novo. Você se identifica com aquilo que é idêntico a você. Por isso que a arte ajuda você a saber quem você é. Mas não só. Eu tenho visto, lamentavelmente, eu vi uma postagem em redes sociais agora há pouco tempo, que dizia: já precisei de mecânico, mas eu nunca precisei de um artista. Ah, é? Faz o seguinte, fica na quarentena, mas desliga a televisão, desliga a internet, fecha os olhos, coloca algodão nos ouvidos, porque você está cercado de arte em todo canto em que você está. Se você estiver com televisão, rádio, internet, tudo desligado, e fala, tá vendo? Não estou sendo atingido por nada da arte. Você não tem uma cadeira na sua sala? Uma cadeira, não estou dizendo nenhum jogo de sofá. Tem uma cadeira? Pois é, teve um artista que desenhou essa cadeira. Para você estar sentado, agora nem que seja para me xingar, você está sentado numa cadeira, numa poltrona, num banquinho, que foi desenhado por um artista. Quando você quer dizer alguma coisa para a pessoa que você ama, você diz, meu Deus, você é pura poesia. Olha só, você é um poeta, ou pelo menos entende de poesia, porque você precisou dizer, você é pura poesia, para significar o quanto isso era belo para você. Você penteia o cabelo, ou raspa, você escolhe a moldura dos óculos, você escolhe a cor da camisa, tudo por gosto estético, que é a parte da filosofia na qual está inserida a arte. Então, ela é importantíssima para que a gente não enlouqueça. A sanidade das pessoas, neste momento, olha só, você pode gostar ou não gostar do estilo, mas quantas lives, toda vez que eu faço assim, eu olho para lá porque a televisão da minha sala está naquela direção. Quantas lives aquela televisão, aquele televisor mostrou, ou no celular, ou no computador. Você viu o músico fulano, o músico ciclano, a cantora não sei quem, que ajudou você a dar uma sossegada nesse período de quarentena, em que a gente está potencialmente isolado do mundo. Agora, se você fizer um esforçozinho de imaginação, agora você começa a entender por que o camarada que cometeu um crime, ele é tirado da sociedade e ele vai para a cadeia. E se ele cometer um crime lá dentro, ele é tirado e vai para uma solitária, porque nem existe solitária mais no Brasil, porque solitária foi considerado um castigo desumano. Porque a pessoa fica sozinha demais, ela enlouquece. A arte ajuda a gente a manter a sanidade nesse momento. É isso aí. Mas me diz uma coisa, a importância da arte, eu quero pegar nesse assunto que é muito importante. A arte é coisa de agora, essa importância é coisa de agora, pelo momento que a gente está passando, ou sempre foi assim? Pode parecer enrolação, mas as duas coisas. Ah, é? Sempre foi assim, porque à medida, sou professor de História da Arte também, assim, à medida que o tempo vai passando, uma estátua lá na Grécia, ela pode ter servido como a estátua de uma divindade para adoração. Quando veio a Idade Média e o cristianismo dominava a Europa, essa estátua não era nada, era uma pedra esculpida. Quando veio o Renascimento, ela voltou a ser considerada uma obra de arte. E a gente considera aquela estátua obra de arte até hoje, porque quando, lá no século XV, há 500 anos, o Renascimento disse: esta estátua grega, ela é bela por causa disso, 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 aquela cultura está presente até os dias de hoje. Por quê? Qual foi a classe social, que pagou o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, né, o Rafael, Donatello e as tartarugas ninjas? Porque qual era a classe social? A burguesia. Qual é a classe social que domina o mundo hoje?
A burguesia. É a mesma classe social, os mesmos valores lá de 500 anos atrás são os valores de hoje. Por isso que o Shakespeare, que escreveu na mesma época, há 500 anos, né, ainda é para nós, né, um texto teatral, é uma referência que a gente vai e a gente quer montar aquela peça porque ela é importante. Então isso, ao longo do tempo, vai sendo importante. Então isso é uma parte da resposta. Então, ao longo do tempo, isso vai sendo importante. Aquela mesma estátua, para o grego, queria dizer uma coisa, para o Michelangelo, queria dizer outra, para o museu lá na Itália, lá na Toscana, em Firenze, quer dizer outra coisa, mas é a mesma estátua. E hoje? Pois bem, depois da gente passar o século XX inteiro, e esse começo de 21 também. Aliás, eu tenho uma ideia, e já sei que outras pessoas estão compartilhando também, de que o século XX está terminando agora. O século XXI só começa depois da pandemia. É o recomeço, né? A gente fala disso depois também, porque é bem em cima do lance esse pensamento. Mas, então você passou aí o século XX todo transformando a arte em entretenimento. É o show que você assiste, é o disco que você compra, você está com uma tarde de sábado livre e você vai ao museu ver obras de arte. Ótimo, perfeito. Hoje, a gente de repente se viu cercado. Antes que nós, aqui no Brasil, nos víssemos cercados, e olha, a nossa quarentena está muito suave comparado com o que tem na Europa. Sim, aí o que o pessoal muito suave. O que o pessoal lá da Europa fez? Para eles, europeus, olha, acesso ao museu está liberado, tá? Acesso à galeria de arte está liberada. Vamos pegar o acervo de peças de teatro que estão gravadas aqui, vamos disponibilizar, não precisa pagar nada, está liberado. Por quê? Porque as pessoas em casa, sem ter o que fazer, elas vão pirar. O índice de violência doméstica aqui no Brasil, nessa quarentena meia boca que a gente tem, que a gente não, aqui em São Paulo, a gente não consegue colocar 50% da população em quarentena. A gente não consegue. É muita gente entrando em depressão também, cara. E chegando no estresse. Em pouco tempo que a gente está na pandemia aqui, o pessoal já está chegando no estresse. Então, assim, os artistas, eu recebi hoje uma mensagem de várias peças de teatro filmadas, né? Filmadas e colocadas no YouTube, né? Isso não é novidade, mas assim, o Circo du Soleil fazendo isso, liberando algumas apresentações para que as pessoas não pirem. E o artista está fazendo isso de graça, ele não está ganhando nada, né? Como os palestrantes, como os treinadores, como os professores, está fazendo tudo de graça sem cobrar nada. E isso para mim, é de extrema importância e tem que ser reconhecido lá na frente. Eu, sem qualquer pretensão a ser dono da verdade ou coisa parecida, isso que estão fazendo, essa lista de peças que entraram hoje em cartaz, eu recebi hoje essa lista também, num grupo de WhatsApp. Isto, para mim, é serviço de utilidade pública. Verdade. Isso é serviço, isso está junto com saúde pública. É serviço essencial, de primeira necessidade, as pessoas não podem ir aos lugares, então elas têm que receber isso em casa para não pirar. Se possível, inspirar, mas nunca pirar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tem como demonstrar essa importância da arte para o profissional? Demonstrar isso para a gente? Como você consegue demonstrar? Isso falando agora mais especificamente de mundo corporativo. Sim. Arte nos dá uma dimensão humana. Nos dá a dimensão do outro. Eu e o outro.
tanto o eu como a palavra eu quanto a palavra outro, se você for escrever, está em letra maiúscula. Porque não sou eu apenas o meu RG. Sou eu, ser humano integral, e o outro é um ser humano integral igual a mim. Eu preciso entender esse outro. A arte entra aí. Como é que eu faço para entender o outro? Quando a gente trabalha, e eu sei que você trabalha com isso também, eu também trabalho, storytelling. Sim. Quando você conta uma história para o outro, para que o outro entenda. O Vardy deu uma cortada, você Deu pode uma retomar de picada. novo? Claro. Retoma de novo, que é a importância dos dois, um conhecer o outro. Isso. Quando você quer expor uma coisa para o outro, salvo, picou de novo, né? Salvo, de novo, vou começar de novo. Tá, eu quero que você entenda uma coisa, porque é importante para mim que você entenda, ou é importante que você entenda uma coisa sua que você não está conseguindo entender. Você vai entender melhor se eu contar uma história que exemplifique isso. Essa é a raiz do storytelling. É a raiz da literatura, é a raiz do teatro, contar uma história para o outro, de uma maneira simbólica, para que o outro entenda. Ou, você quer ver uma coisa só? Poxa, você não entendeu o que eu falei? Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe arte? Ou então, isso entra no campo de administração, isso entra em vendas, isso entra forte em RH, Sim. isso entra em publicidade, porque entender a necessidade do outro e tomar essa necessidade do outro para você, para que você forneça uma solução para ele, o melhor jeito de você entender é se referir a isso em termos simbólicos, e os termos simbólicos são os termos com que a arte se manifesta. Ou quando eu quero explicar alguma coisa. Aí eu vou desenhar, eu vou usar ilustração, eu vou usar uma metáfora, eu vou criar um texto, vou fazer uma cara diferente. Poxa, quantas vezes eu fiz teatro empresa? Quando você precisa que as pessoas... Eu me lembro de uma peça que eu fiz há muitos anos, que era sobre reciclagem de papel. Era uma prefeitura, aqui na Grande São Paulo, que usava uma quantidade astronômica de papel e desperdiçava muito. O cara pegava uma folha de papel impresso e rascunhava uma coisa, acabava, ele amassava e jogava fora. Isso, nós estamos tendo um gasto absurdo com papel, sem reciclar nada. É possível ensinar as pessoas que reciclar é importante, economizar papel é importante? É possível? É. O que você quer dizer? Aí me passaram que em publicidade a gente chama de briefing. Eu preciso que você diga A, B e C. Ok. Eu criei um personagem que era uma pessoa detestável, absurdamente egoísta. Eu estudei o lugar em que a gente ia apresentar e vi o que as pessoas de lá não gostavam. Que tipo de comportamento elas abominavam. Coloquei tudo nessa personagem. Não me lembro agora o nome da personagem, mas vamos dizer que fosse, sei lá, Sugismunda. E aí ela era denunciada porque ela não estava nem aí com ninguém, ela era muito egoísta, ela era repulsiva, repugnante, etc, etc, e ela saía. Ela era expulsa, ela era presa, sei lá. E a gente chegava, então, os agentes salvadores, os heróis, diziam, cuidado, Sugismunda tem poderes mágicos, ela pode se modificar
para um homem, um velho, um menino, uma mulher, uma garota. Se você encontrar alguém desperdiçando papel, não reciclando, fazendo lá as coisas que tinham me pedido para dizer, apontem. Localizei a Sugismunda. Ou como a gente diria hoje, né? Sugismunda detectada. Cara, pegou de um jeito que virou gíria no prédio. Ô, Sugismunda, para de encher o saco. Tarará, tarará. Porque a gente montou uma pecinha de teatro. Pecinha porque ela era pequenininha. E é fundamental isso, né? Porque as pessoas começam a reconhecer o que até então era comum para eles. Estava na cara deles o tempo todo. Exatamente. Mas foi a arte que botou uma luz em cima. Tá, me fala então. Fala. Fala aí, pode terminar. Não, pode terminar. Eu ia falar que isso é uma coisa que você pode ensinar. Ah, entendi. Você pode dar treinamento a respeito disso. Não é só chamar o profissional de arte que vai lá, exerce uma ação artística e vai embora. Fala, poxa, mas toda vez que eu precisar, eu vou precisar chamar esse profissional de novo, ou algum profissional como ele? Não, existe uma ideia, ainda hoje existe uma ideia, isso é uma coisa lá do século XVIII, dos séculos XVIII, XIX, que o artista ele tem um dom, né, um dom divino, e nasceu artista e nasceu pronto, e isso não é verdade. Mesmo que você tenha vocação, você não nasce pronto, você tem que estudar, porque vocação é uma coisa e técnica é outra. Sim, exatamente. E é possível você ensinar técnicas artísticas para as pessoas que não tenham vocação profissional para isso. Né? Eu sou gerente de RH. E eu não quero me transformar num artista plástico, ou num ator, ou num escritor. Quero continuar sendo gerente de RH. Mas essas ferramentas seriam muito úteis para mim. Seriam? Eu posso ensinar isso para você, ou vários de nós podem ensinar como é que essas ferramentas podem ser utilizadas. E aí, mesmo que você não tenha vocação para seguir isso como profissão, você pode usar para facilitar a sua vida. Eu tenho um curso, Marcelo, que eu desenvolvi já há muitos anos, e agora eu dei um formato para ele, porque eu criei uma metodologia para comunicação interpessoal, para as pessoas falarem em público. Como é que eu desenvolvi isso daí? Técnica de teatro. Técnicas que nós, atores, usamos há séculos, e você ensina a técnica. A pessoa não vai virar atriz, não vai virar ator, mas ela, de posse dessas técnicas, elas melhoram a sua comunicação interpessoal. Elas podem fazer discurso, elas podem apresentar uma reunião, elas podem... Então, isso é interessante você citar, Vardy, porque eu também, normalmente o que eu faço, no mundo corporativo, eu sempre tentei introduzir o teatro, as técnicas teatrais, as técnicas dos artistas mesmo, tudo aquilo que a gente vivenciou no palco, né, na construção do personagem, também de uma peça, né, de uma peça de teatro. Mas isso para muitos, ainda é um paradigma, é algo que não está, eles levam muito para o banal, para coisa banal, ele não vê ainda como algo profissional. E isso é o que me deixa mais triste, né? Porque a gente pode ensinar tanta coisa para o mundo corporativo e ele ainda não percebeu isso. É verdade. É verdade, e é assim, é o que eu chamo de tiro no pé, né? Porque contratar um profissional como você ou eu, que trabalhamos com isso, para que a gente ensine, para que a gente terceirize esse conhecimento. O que eu acho legal de trabalhar, legal é pouco, o que eu acho fascinante de trabalhar no ramo do ensino é que conhecimento é um negócio que quanto mais você reparte, mais você tem. Você nunca fica pobre de conhecimento. Você reparte, mas você acaba aprendendo também durante o período de estar repartindo, entendeu? É uma Exatamente. troca, né? Porque a hora que o cara levanta uma dúvida, você responde aquela dúvida, mas
lá num cantinho da sua cabeça está assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu nunca É. tive essa dúvida. Nossa, que importante. Respondendo a dúvida dele, eu aprendi um negócio ótimo. O empresário que aposta na contratação desse tipo de conhecimento faz um investimento para sempre, porque esse investimento tem aquelas coisas que você faz, na internet tem muito disso, que você compra um curso e fala, esse curso dura, né, você pode consultar o curso, ele tem validade de 1 ano, validade de 2 anos. Este curso tem validade vitalícia. Para muito tempo, né? Para muito tempo. Muito tempo. E você só tende a crescer, a se engrandecer com isso. A empresa que aposta nisso lucra. É um investimento pequeno para um lucro visível. Um lucro largamente perceptível. E em pouco tempo, né, Vard? Isso é fundamental. Boa, muito bem lembrado. Em pouco tempo. Porque a formação do artista profissional, ou do professor de artes, né? E nós dois, eu e você, temos essa formação, tanto de artista como de professor de artes. Sim. Esta formação demora muito, bom, é uma formação de uma vida inteira, mas transmitir a técnica para quem não quer ser profissional da área é um tiro, é uma coisa objetiva, bem localizada, bem centrada. O que você precisa? É disso, está aqui. A entrega é rápida, é profunda e é duradoura. Poxa, que produto você encontra por aí que oferece isso, né, por um baixo custo, rápido, profundo e duradouro? Então, eu acho um excelente negócio. No começo da nossa conversa aqui, eu falei sobre ter sido coautor de um livro, onde eu escrevi o capítulo onde falava da importância do artista, da visão artística do negócio dentro do mundo corporativo. Então, o que eu acho que lá eu dou algumas dicas de onde o artista pode ajudar as empresas. Por quê? Na comunicação, na gestão de tempo, na visão sistêmica, na liderança do processo. Tudo isso está embutido dentro do artista, né? A comunicação, falando de storytelling, de tudo, a gente pode melhorar muito o mundo corporativo. Digo mais, eu assisti uma palestra, foi quando? 2018. Uma palestra com uma professora, já foi naquele dia, já foi via internet, porque foi uma professora da Universidade de Stanford, se eu não me engano. E que ela falou que no futuro, ou seja, 2018, a gente nem falava em pandemia, mas o fantasma na época era só a inteligência artificial, lembra? Até janeiro a gente estava discutindo que esse daí era o grande fantasma no mundo corporativo, dos profissionais. Meu Deus, e agora? Pois é, hoje ele é pequeno perto da pandemia. Que nada, que inteligência artificial. Esta professora falou o seguinte, que as job descriptions, né, as descrições de emprego, procura esse profissional. Ela falou, ao invés de dizer profissional disso, profissional daquilo, dando uma especificação muito grande, ela diria, as descrições de emprego vão dizer, eu quero alguém que seja criativo, que saiba resolver problemas, que saiba lidar com inovação, que saiba lidar com empatia, que saiba trabalhar em grupo. É isso aí. Tudo que a gente pode ajudar. Exatamente. Exatamente. Quando ela falou isso, eu vi, isso foi numa universidade, só tinha mestres e doutores lá, e todo mundo fez assim, poxa vida, nossa, a mudança que isso vai ser. Eu falei, gente, é o meu café da manhã isso daí, é o meu feijão com arroz. E outra coisa, Vard, que eu queria ressaltar também, não é que a gente está falando de artista aqui como se o artista não tivesse seus problemas e tivesse seus defeitos, mas é que dentro do mundo corporativo, dentro dessa nova realidade que está se apresentando hoje,
sempre foi assim, mas hoje mais ainda, o artista tem um espaço muito grande dentro do mundo corporativo, na minha opinião. Concordo, concordo inteiramente com você. E, como a gente falou agora há pouco de, né, qual é o mundo que vai aparecer depois da pandemia? Como eu falei, já tem gente achando que o século XXI está terminando agora, o século XX está terminando agora. Olha, o século XIX foi adiantado. O século XIX começou em 1789, com a queda da Bastilha. E foi esticado, porque o século XIX terminou em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. Então o século XX só começou em 1918. E a gente achou que tinha terminado no ano 2000, que nada. Né? Pode estar durando até agora, 2020, talvez 21, não sabemos. Tomara que não, né? Tomara que em 20 a gente resolva tudo. Sim. Mas veja, outros paradigmas vão ser estabelecidos. As pessoas estão assim, qual é o mundo que vem aí? Teremos pessoas mais solidárias, as pessoas vão se ajudar mais. Isso não é automático. Isso não vem com a água da torneira. Tá? A água da torneira vem flúor, vem cloro. Empatia não vem na água da torneira. Não. Isso é um ato de vontade. Que facilita demais a vida, facilita demais o trabalho, facilita demais os negócios. Facilita o mundo corporativo, tanto para o profissional individual, pessoa física, quanto para a empresa em si. A gente vai ter que, como você falou agora, inteligência artificial, se vier é ótimo, porque não é mais o fantasma que era. Assim, Sim. como é que a gente vai fazer para recuperar a economia? Olha, entender o outro e as suas necessidades vai ser não é entender o outro, ter a capacidade e a vontade. São duas coisas muito diferentes. Ter a capacidade e a vontade de entender o outro, quais são as suas necessidades e trabalhar para suprir isso, vai ser a varinha mágica primordial, a pedra filosofal lá do Harry Potter, para esse mundo pós-pandemia. Sem dúvida nenhuma. A gente vai precisar construir dentro da gente, e a arte é formidável para isso, construir o mundo do cooperativismo, da empatia. A competição não poderá mais ser o jogo do ganha-perde, tem que ser o jogo do ganha-ganha. Uma mão lava a outra. Eu e você, em tese, somos competidores. Mas não. A mim, e eu tenho certeza que a você, não conversei com você sobre isso antes, mas tenho certeza que você quer que o nosso mercado se expanda. Lógico. Vai se expandir para você e vai se expandir para mim também. Para você ter ideia, o livro que a gente escreveu é colaborativo. Exatamente. São 12 pessoas escrevendo o mesmo livro, ele se torna mais barato para a gente e tem a cabeça de 12 pessoas pensantes ali, professores, que podem ajudar num único livro. Então, assim, a colaboração vai ser fundamental mesmo, pessoas se unindo, fazendo parcerias, vai ser fundamental para todos os mercados. Não tá aí, não estamos nem falando de artistas, nós estamos falando do mercado. O mercado vai ter que se remodelar nessa forma. Agora, em relação às empresas, ela vai ter que abrir um espaço e começar a pensar diferente para que ela comece a contratar artistas e tenha esse ganho que a gente falou aqui. Agora, o pulo do gato. Quem não nasce com dom artístico, dá para aprender tudo isso? Dá para fazer tudo isso em pouco tempo ou não? Dá, porque, veja só, não é exigido para você aprender técnicas de arte para facilitar a sua vida e a vida dentro da sua empresa, mesmo que a sua empresa seja você só, mesmo que a empresa seja só você, trabalhando em home office, você tem que se comunicar com alguém. Você tanto pode partir para a comunicação fria,
empresarial, como pode partir para uma nova comunicação com novos valores, com um novo sistema de valores. E isso não é difícil de aprender. Você despertar essa ponte para chegar ao outro não requer uma vocação natural. O que você precisará, sim, é de disponibilidade, tem que se colocar à disposição, tem que se mostrar de prontidão. Olha, eu estou pronto, me dê alguma coisa que eu te dou outra coisa. Esta troca, ela vai ser de... Eu fiquei com medo de exagerar, mas não é exagero não. Ela vai ser vital. Vai ser uma questão de sobrevivência. E você aprende técnica, você aprende rápido. Acontece que, e eu digo isso em todos os meus cursos, não é mágica. Eu não faço plim, a pessoa sai fazendo. Eu te passo a técnica, você tem que se comprometer a exercitar. Para que isso em você... É como aprender artes marciais, é como aprender... É treino, é ensaio. Os melhores é o que treina mais, os melhores são os que ensaiam mais. É assim que funciona. É aquela coisa de você... Uma outra coisa que eu gosto muito e que eu pratico, que é culinária. Quando você fala... Tá, eu tenho a receita aqui. E eu vou seguindo a receita, vou lendo. Conforme você vai praticando, e diz lá, coloque meia colher de café de sal, você não mede mais meia colher de café. Você pega uma pitada de sal e fala, faltou. Pronto. Você vai construindo a sua sensibilidade para que aquela técnica esteja dentro de você e faça parte de você. Ensinar isso é rápido, aprender isso é rápido e exercitar isso te faz uma pessoa melhor porque te dá segurança. Assim como o grande mestre brasileiro Augusto Boal escreveu, ele tem um livro que se chama O Teatro como Arte Marcial. E é mais ou menos isso. É um livro de crônicas, e uma delas se chama O Teatro como Arte Marcial. E eu diria até a arte, eu tenho... Será que é essa daqui? Não, é uma outra caneca que eu tenho, que eu mesmo escrevi. Arte. Quem está vivo, faz. Quem é vivo, perdão. Vivo no duplo sentido do termo. Vivo de estar respirando e vivo. Esperto. Esperto. Quem é arte, quem é vivo, faz. Ô Vade, deixa eu te perguntar agora para a gente ir encerrando, que foi a proposta de a gente falar sobre meia hora, 40 minutos. Então, para ir encerrando, eu queria te perguntar o seguinte. Você tem um espaço na Band, então, e você fala sobre curiosidade. Me diz o que é importante a curiosidade para você no mundo corporativo ou na vida das pessoas. Fala aí um pouco. Olha só, Rádio Bandeirantes, todos os sábados, o horário normal é das 10 ao meio-dia, ao vivo. Mas nesse momento de pandemia, o programa está indo ao ar aos sábados, ele vai ao ar 2, 3 vezes por dia. É um programa de 2 horas de duração, apresentado por Silvânia Alves e por Marcelo Duarte. Lembra do Marcelo Duarte, o famoso autor do Guia dos Curiosos? Lembro. Pois é, ele é o criador desse programa e que apresenta. E eu tenho uma participação lá. O programa chama-se Você é Curioso? Olha, deve estar dando certo porque faz 18 anos que ele está no ar. Deve ter achado um monte de curioso. Muita gente curiosa. Muita gente. Eu era ouvinte do programa e hoje sou colaborador. E eu tenho um quadrinho chamado Aí Tem História, que eu pego curiosidades históricas. A curiosidade, meu amigo, é o que faz o mundo girar. Sem falar de arte, falando de ciência. Um dia, teve um cara que estava esperando a água ferver para fazer chá para ele lá na Inglaterra. E ele esperando a água ferver. Aí ficou olhando a chaleira, e ele estava olhando e a tampa da chaleira começou a tremer por causa do vapor. Ele foi gozado, né? A tampa fica pulando. O que acontece se eu botar um monte de vapor num lugar só, pressionado? Isso deu no motor, no navio a vapor e no trem a vapor. E fez a Revolução Industrial acontecer. Porque um cara ficou curioso com o que acontece. O que acontece se eu pusesse vapor para trabalhar? E assim com tudo.
Essa curiosidade é o que faz você ser criativo. Tem um exercício de teatro que eu faço em aulas, um exercício de aula de criatividade. Quando eu pego uma caneta, eu falo, sem ser uma caneta. Isso aí é presencial, é legal, porque eu pego 30 pessoas e falo, ok, isso aqui, eu estou dizendo que é uma caneta. Essa aqui é melhor. Eu estou dizendo que isso aqui é uma caneta. Tirando caneta, o que mais isto é? A pessoa começa, pô, isso aqui é um foguete. O outro fala, isso aqui é um batom. Fala, isso aqui é um telefone antigo. E vai, assim, 30 pessoas, cada um fala um negócio diferente. Quando chega em mim, eu falo, tá vendo? Não foi tão difícil assim. Começa de novo. Eles falam, poxa, mas nós já falamos 30 coisas. Isso aqui é um prédio, é um submarino, é uma vara de condão, é um violino. Não tem mais, começa. Aí eles passam mais 30. Porque a criatividade é um negócio que precisa ser coçado, não tem limite. Criatividade expande você pelo universo. E eu acho que a criatividade é a busca incessante do novo, né, cara? De algo que você não viu ainda, uma expectativa de ter uma experiência diferente. É sensacional. É sensacional. Ô, Vard, a Lilian está perguntando onde você dá aula. Eu dou aula na Escola de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, no curso profissionalizante. Eu dou aula num MBA de cinema do Latin American Film Institute, lá do lado da Cemitério da Consolação. E dou aula numa empresa chamada Sense. Assim, o nome é quilométrico, é Sense, Cultura, Informação e Performance. Mas o site é fácil, é www.scip.com.br. SCIP. Ou no meu site pessoal, www.vardmarx.com.br. Começa com W e termina por X. Vardmarx. Legal, cara. Eu queria agradecer esse período que você tirou e o meu convite, né? De você falar um pouco sobre tudo isso que a gente gosta de falar e sabe que tem um impacto danado em cima das pessoas, das empresas. E só precisa ser percebido isso pelas empresas e a gente torce que aos poucos isso vá acontecendo, principalmente agora nessas mudanças. Em momento de mudança é um momento onde exige mais pessoas inteligentes e também astutos para conduzir as coisas, né? Então, queria agradecer de verdade esse encontro. Espero que tenhamos mais. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Nós tivemos um pico legal aqui de pessoas assistindo. E até a próxima, cara. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a todos e espero que a gente se encontre. Não só eu e você, Marcelo, mas com todo mundo que passou por aqui. Muito obrigado. Valeu. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.